vamos só aqui, em conjunto, consciencializarmos, todos juntos consciencializarmos efetivamente de quanto esta época é fantástica, mas que também efetivamente nos traz alguns riscos. E eu espero, é o meu objetivo e a minha esperança também, que quando estiverem na lufa-lufa das preparações para o Natal, que pensem: "Ei, deixa-me ver, o que é que aquele webinar me disse? Disse para quê?". Então disse para quê? Disse para pare, pare, respire. Queremos tanto o Natal, queremos tanto esta época fantástica e depois uma grande parte das ações que fazemos no dia a dia podem estragar esta época fantástica. Ela traz-nos, ela corta aquela rotina dos dias enfadonhos, daquela rotina geral do dia a dia, e vem-nos trazer aqui uma rotina do coletivo, do senso do coletivo, do aconchego, das, da partilha, mas tem a outra face da moeda, que é, muitas vezes, colocamos uma exigência tão grande nesta, de como queremos ter a decoração das nossas casas, de como queremos ter a mesa recheada, das prendas, e, e descuramos aquilo que é mais essencial. E por isso a importância do respirar mesmo, parar, acalmar, porque não é por não ter comprado uma prendinha para aquela pessoa que o Natal vai ser menos especial. Quanto à questão de quando a Cecília me perguntou e me questionou sobre a apresentação deste webinar, eu realmente tive aqui um bocadinho de receio. Primeiro porque o webinar não é propriamente comigo, eu gosto e estou habituada a falar para os meus colegas olho no olho, não é? E então isto aqui eu não estou a ver. Cria aqui alguma dificuldade. Mas é algo que também tenho que ultrapassar. No entanto, o meu maior medo foi, mas eu vou falar de uma coisa que é muito banal, é o nosso dia a dia, não é? Quem é que não sabe? O que é que eu vou dizer de novo? Algo que nós queremos perder ou parar algum tempo para aprender é porque nos vai trazer alguma coisa de novo. E o meu medo era esse. Quando fui fazer alguma pesquisa, vi que, não sei se têm essa noção, mas que os acidentes mortais em tarefas domésticas de lazer são 6 vezes superiores aos acidentes mortais em âmbito laboral e 2 vezes superiores em questões de acidentes rodoviários. Por isso, sim, faz toda a diferença nós falarmos nestes pequenos cuidados que podemos ter nos temas que eu vou aqui tocar muito de leve. Estes temas são temas que nos podem levar a ter acidentes ao longo da nossa vida toda, em casa, de lazer, no trabalho também, claro. Eu vou trazer aqui um bocadinho o novo que há neste dia a dia, que é então este corre-corre da época natalícia. Então vamos falar um bocadinho de quedas, tropeções, lesões musculoesqueléticas, eletrocução, choques elétricos, queimaduras, incêndio e acidentes em viagem. Então o que é que nos faz escorregar, tropeçar? Então tanta coisa, não é? Os móveis, os obstáculos, os tapetes, o calçado que escolhemos, as pantufas são tão confortáveis, não é? Mas nem sempre são as mais adequadas para o piso que temos lá em casa. Os degraus, as casas que para muitos de vocês provavelmente até desenham, não é? E têm o ponto importante de não fica bem um corrimão, não fica bem na escada que idealizamos para as casas, e só que mais tarde ou mais cedo isso pode ser um problema também. Há tanta coisa, e depois, agora, vem este novo ponto importante, que é a agitação desta época natalícia. Novas situações que vão estar ali naquele local que não estávamos à espera. As caixas que trazemos do sótão cheias das iluminações, das decorações para o Natal e que são colocadas ali para na melhor oportunidade de poder fazer as ditas decorações. Os preparativos das refeições que andam com objetos e com cargas que deixam de nos permitir ver para onde vamos, e mais uma vez aqui a possibilidade e que está ali a espreitar, a possibilidade de nós cairmos, de nós escorregarmos.
tendo crianças lá em casa, ou as crianças que nós não estamos habituados a ter lá em casa, mas que vêm com os familiares que vamos receber e que andam e que rapidamente nos surpreendem e aparecem de todo lado, os animais, tudo isso são questões que, acrescentando o tema e a situação corre-corre, isto é a junção perfeita para termos aqui uma queda e pode efetivamente ser grave. E para quê, não é? Estragar o nosso Natal. O que é que vem a ajudar a esta situação, a que estas situações possam ocorrer? A má iluminação, não é? Até gostamos daquele aconchego de não ter as luzes todas ligadas, mas sim só com a iluminação de Natal. É charmoso, é agradável, mas traz aqui um outro risco, não é? A ordem e a limpeza das coisas que estávamos habituados, cai mais aqui um pingo de gordura ou de água e não limpamos logo por algo, porque temos tantas coisas para fazer, já incluindo ou acarretando a todas as outras que já fazem parte do nosso dia-a-dia. Ou então os sapatos adequados, as tais pantufas confortáveis, mas que nem sempre são as mais adequadas. Lesões que temos e que de alguma forma também já nos trazem aqui algumas limitações e problemas de visão. Todas estas situações são de ter em conta nestas alterações e por isso vamos ter então tudo aquilo que eu disse que pode levar às quedas e tropeções, então vamos tentar organizar, planear com tempo, não é? O planear ajuda a que realmente e colocar as coisas nos sítios certos ou em sítios onde não vão criar obstáculo, principalmente porque em situações de emergência e de uma situação em que temos que atuar rapidamente, qualquer pedrinha se torna num rochedo grande, que nos impede realmente de chegar a bom porto. Falando agora nas lesões musculoesqueléticas. Não é, claro, na época natalícia, agora nesta altura, por carregarmos um bocadinho mais de prendas ou por uns movimentos mais inadequados, desconfortáveis para o nosso esqueleto, que é o estarmos com os braços demasiado tempo elevados nesta posição, acima dos ombros, que vamos ter aqui uma doença ou vamos provocar uma doença inflamatória degenerativa. A questão é que nós já ao longo da nossa vida toda temos, por norma, posturas inadequadas, não escolhemos as melhores ferramentas que utilizamos no nosso dia-a-dia para reduzir ou para impedir que estas situações de lesões musculoesqueléticas possam ocorrer. Além de tudo, também quando acarretamos, ainda vem novamente aquela questão que falei há pouco, das quedas e tropeções, se trazemos muitas coisas na mão, muitas vezes perdemos a visão para onde queremos ir, não é? Por isso, além disso, a questão do peso excessivo que acarretamos. Vamos aproveitar e vamos saber pedir ajuda, saber dividir as cargas, não é? Para facilitar a nossa vida nesse momento e ao longo criar aqui também uma educação postural, digamos. Por isso, a importância, muitas vezes falamos do túnel cárpico, não é? Porque no nosso dia-a-dia usamos o rato e muitas vezes ele não é escolhido, não é uma ferramenta ergonomicamente bem escolhida. Peço desculpa, é que me estão ali a fazer rir e eu tenho que me concentrar outra vez. Peço desculpa. Então, como eu estava a dizer, o rato, não é? O rato, o teclado, muitas vezes não são ferramentas bem escolhidas. Achamos que é uma coisa normal de usar no dia-a-dia, só que ao longo do tempo vamos sentindo dores no pulso, na mão, e essas situações podem, efetivamente, não vão ser nesta época, muitas vezes surgem nesta época, infelizmente, mas porque já cometemos erros anteriores. Então, o melhor para prevenir e para que elas não apareçam nestas épocas e em época alguma, vamos fazer as escolhas adequadas para realmente prevenirmos estas lesões. Relaxe, faça alongamentos, exercite, às vezes é uma questão de 5 minutinhos. Tanto tempo, e quando estamos numa tarefa e que nos está a dar gozo, muitas vezes esquecemos realmente de parar, mas às vezes é uma questão simplesmente de parar um bocadinho e exercitar as mãos. Fazer
o movimento inverso daquele que estamos a fazer repetidamente. E ao exercitar, isso vai nos ajudar também a descansar os músculos, a descansar e a permitir que eles se restabeleçam, digamos. E por isso, às vezes são pequenas situações e pequenas escolhas. Os principais fatores de risco, então, para a coluna vertebral: movimentação manual de cargas, as posturas forçadas, as posturas inadequadas, os movimentos repetitivos que levam a estas lesões inflamatórias degenerativas e que nos provocam tanta dor. E por isso uma importância da educação postural. Nada muda, muitas vezes aqui em âmbito laboral, eu coloco ou adquiro o apoio de pés para as pessoas ficarem numa posição sentada mais correta. O que acontece é que muitas vezes as pessoas afastam esse apoio de pés porque não se habituam, não é confortável para eles. Porquê? E é normal, porque nós, depois de estarmos tão habituados, tanto tempo habituados a posturas erradas, a posturas que nos fazem mal, são essas que nos vão fazer sentir confortáveis. Mas isso não significa que são as corretas, que são as que devemos manter. Devemos contrariar essas posturas. E então, porquê? Inicialmente vão criar algum desconforto, o corrigir as posturas, mas a longo tempo vamos ganhar qualidade de vida. Tão simples como isto, na cama, não é? Ao estarmos, que é um momento de descanso, se nós estivermos com o corpo completamente esticado, nós não vamos descansar completamente, porque o corpo não está a ter ali uma quebra do músculo. Então é importante, por exemplo, se dormirmos de barriga para cima, para não ficar completamente esticado, colocar uma almofada debaixo dos joelhos, porque aí vai permitir ali uma quebra e um relaxamento do corpo. Escolher a almofada adequada. E só por curiosidade, nós podemos ter aqui, assim, podemos falar anatomicamente, distinguir 3 posições básicas: em pé, sentado, deitado. Sabem qual é que é a posição mais correta, ou melhor, aquela posição que não sobrecarrega tanto a coluna? Adivinhem. Acho que devem ter adivinhado, e será a deitada. O problema é que nós não podemos passar 24 sobre 24 deitados, não é? Então, podemos optar pela segunda. E a segunda posição que menos esforço exerce sobre a coluna é a posição de pé. Quando estamos sentados, pode parecer impossível, mas é uma das posições, mesmo que seja uma posição correta, ergonomicamente correta, é uma posição que exerce algum esforço na coluna. E só uma pergunta, vou-vos deixar a pensar: vocês sabem qual é a posição mais correta que nós podemos ter? A posição mais correta é sempre a próxima. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que estar muito tempo na mesma posição faz mal. Então, devemos mudar várias vezes. E por isso que eu digo, se estão a trabalhar muito tempo com o rato, com o teclado, vão exercitar um bocadinho a mão. Se estão muito tempo sentadas, então de vez em quando levantem-se, nem que seja só para esticar um bocadinho as pernas, ir até à sala do lado, dizer um olá ao colega do gabinete ao lado, e no fim vocês vão ver que o vosso organismo agradece. Não podia deixar de falar, já que disse que este tipo de posturas é aquilo que mais demora a mudar, a habituar-nos, então isso deve começar logo na infância. E se nós, junto às nossas crianças, pudermos logo ajudá-las a ter a melhor postura, coitadas, às vezes já levam as mochilas tão carregadas e maiores que elas, e além disso levam-nas de forma errada. A mochila nunca deve vir muito abaixo da parte lombar, deve ficar justa, com as alças ajustadas, de forma a que ela não... Para quê? Para que realmente não dobre demasiado, não puxe a coluna tanto para trás e tenha aqui o suporte na zona lombar. O peso excessivo também deve ser controlado, mas isto é um dos exemplos. Há muitos outros exemplos, inclusive porque as crianças, quando começam a caminhar e andar, e a começar a pegar nos seus primeiros objetos, elas têm comportamentos corretos. Elas vão
digamos, começando a errar nas suas posturas, porque vão fazendo cópia dos nossos. Por isso, aqui temos algo muito importante para dar como exemplo, que é nós tomamos as posturas mais adequadas para dar o exemplo às nossas crianças e assim elas poderem vir a sofrer menos do que hoje em dia se sofre de dores na coluna. Então aqui há alguns exemplos simples: elevação e movimento de cargas. Como é que devem ser feitas? Nunca devem ser superiores a 20 kg. Se o for, devemos dividir a carga. Depois, devemos, efetivamente, baixar-nos e ter os pés ao nível, mais ou menos, ao nível da anca, abertos ao nível da anca, ter o centro do corpo ativo e elevar a carga de baixo, ou seja, baixando-nos e elevando a carga, porque aí vai fazer o quê? Se nós dobrarmos a coluna, se a carga pesar 20 quilos, esses 20 quilos vão estar a sobrecarregar a coluna em 20 quilos. Se vocês pegarem na carga baixando, dobrando os joelhos, isto vai fazer com que a carga seja dividida, esses 20 quilos vão ser divididos pelas duas pernas e pela coluna. Vai fazer aqui um esforço, vai diminuir o esforço que vocês estão a colocar à vossa coluna. Além de tudo, devem estar sempre com a carga perto do vosso corpo. Um peso aumenta sempre a partir do momento que vocês o afastam as vossas mãos do vosso corpo, porque vocês têm aqui, vocês vão perder aqui o equilíbrio, além de tudo. Outra situação é a situação do sentado, e muitos de nós passamos um bom tempo sentados. Então, uma importância fulcral é escolher a mesa adequada, a cadeira que se ajuste. Devemos estar sempre com os nossos braços apoiados na mesa, a fazer que estes façam um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus, mas não que tenhamos os ombros contraídos, que os ombros possam estar relaxados. E para isso é preciso este ajuste. São os equipamentos, as ferramentas que temos ao nosso dispor, que se devem adequar sempre a nós e não nós ao equipamento, porque senão isso mais tarde ou mais cedo, vai nos provocar doenças degenerativas, inflamatórias. A importância da escolha, e nós pensamos muitas vezes que estas situações vêm só no âmbito laboral. E nós temos tantos maus comportamentos ao nível de lazer, inclusive, muitas vezes, como fazemos a nossa ginástica, e a ginástica é importante e é bom que o façam, mas os comportamentos e as posturas que temos, quando estamos na cama, então, a escolha da almofada, a forma como nos levantamos, muitas vezes levantamos fazendo o esforço direto da coluna, sem dobrarmos as pernas para fora da cama e depois com o apoio dos braços realmente elevarmos e sairmos da cama de uma forma correta, para que realmente logo de manhã, que o corpo ainda nem sequer exercitou, não é? Ainda nem sequer aqueceu, e nós já lhe estamos a colocar aqui um peso e um comportamento errado. Eletrocução e choques elétricos. O que é que eu posso dizer aqui? O que é que acrescenta, o que é que há de novo aqui nesta altura natalícia que já não haja no dia a dia? São as caixas de iluminação que nós temos guardados no sótão e que já foram para lá um bocadinho danificados, só que vem um novo ano, nós esquecemos de reparar as condições em que estavam e rapidamente podemos ter, ao ligar os cabos, podemos ter aqui e podemos sofrer aqui choques elétricos e mesmo eletrocução. Ter um cuidado acrescido, porque as crianças adoram tudo que é luzes, tudo que é... Então, mais cuidado temos que ter se tivermos crianças em casa, porque elas vão querer mexer, então afastar, proteger. E não esquecer que os animaizinhos também gostam de roer os cabos, não é? Principalmente os gatos, e isso pode realmente fazer com que algo de menos bom possa acontecer com eles, e isso não será de todo algo para recordar no Natal. Queimaduras, mais uma vez também, nada de novo, não é? O que há no dia-a-dia acontece também aqui, mas com uma situação acrescida, muitas situações novas, mais pessoas que estão a chegar, nós a cozinhar, queremos ir recebê-las da melhor forma à porta, deixamos o fogão ligado, facilmente
aquecem em demasia, e também muitas vezes os cabos dos tais que são deixados por acaso para o lado de fora, e uma criança mais curiosa, que elas não são nada curiosas, não é? Não gostam nada de tocar em tudo que não devem, e então facilmente também podem ocorrer queimaduras. E o incêndio. O incêndio, que tudo isto que eu falei pode se tornar em situações muito graves, o incêndio é aquele que realmente pode ser aqui agravado. Porquê? Por todas as coisas novas e inflamáveis que nós vamos adicionar à nossa casa. As decorações, que normalmente são de produtos sintéticos, artificiais, mesmo sendo uma árvore de Natal verdadeira, também tem que ter determinados cuidados, porque ela vai secar e também vai acrescentar aqui uma carga térmica superior, ou vai acrescentar aqui e poder aumentar aqui este risco de incêndio, e por isso, por exemplo, no caso de árvores, que se vocês optarem por árvores verdadeiras, mantê-las sempre em contacto, ter o caule em contacto com água, para que elas demorem mais tempo a secar, porque efetivamente não é preciso muito mais de 30 segundos para a área onde uma árvore ou algo incendeie, perto destes elementos sintéticos, consiga dar cabo da área onde este incêndio deflagrou. É muito rápido a forma como tudo isto acontece, e por isso aqui há algumas situações que devem ter em conta. Os elementos de decoração temporária, as plantas artificiais, árvores de Natal, outros elementos sintéticos semelhantes, devem estar afastados de qualquer fonte de calor. Muitas vezes, por aquilo que nós queremos de decoração final da nossa casa, as coisas ficam bem daquela forma. Mas não se esqueçam que a segurança está acima disso tudo. Não vamos querer estragar a época porque simplesmente algo fica bonito. Podemos arranjar outra forma. Há sempre, quem gosta de ver as coisas bonitas, arranja sempre uma forma de conseguir isso e arranjar e que tudo isso fique em segurança. Verificar cuidadosamente as suas luzes de Natal, cabos, tomadas. Assegurar que os isolamentos não estão estragados e que não existem fios descarnados. Caso estejam, devem ser rapidamente deixados de utilizar, não devem ser usados. Não deixe o fogão sem supervisão. Rapidamente também as coisas tomam outro controle. Nós só vamos ali receber aquela pessoa, mas já vimos novamente para o fogão tomar controle. E as coisas não acontecem assim, porque conversa puxa conversa, e quando damos por ela, já alguma coisa está a arder em cima do fogão, por aquecimento exagerado do óleo, dos doces tão saborosos desta época, não é? Mas que também aqui, mais uma vez, acrescenta este risco. E desliga a iluminação quando for para a cama. Ela é bonita enquanto nós a podemos ver. Quando estivermos na cama, não há necessidade, nós não vamos ver, ela pode ficar desligadinha e nós ficamos muito mais seguros. Na altura de comprar, optar sempre por equipamentos, a iluminação que tem a marcação CE. Não quer dizer que as coisas, se nós não tivermos os cuidados devidos, não possam ocorrer, mas é importante que elas, mas pelo menos com esta marcação, dá-nos alguma segurança. E depois, também uma outra opção é comprar efeitos de luzes luminosos à base de LEDs. Eles são, efetivamente, têm um preço um pouco mais elevado, mas também têm muitos outros benefícios, que nós colocarmos na balança, não sei se ficará assim tão mais caro. Tem um brilho mais intenso, tem uma vida útil maior, aquecem menos do que as lâmpadas convencionais e por isso diminui o risco de incêndio, e consomem menos energia. Por isso, se nós somarmos todas estas questões, provavelmente vai-nos ficar bem mais barato. Ok, tomamos todas estas medidas, temos tudo muito controlado, mas mesmo assim aconteceu. Boa prática. Tenham, se possível, não custa nada, e hoje em dia há formações por todo lado e facilmente conseguimos arranjar informação. Ter extintor em casa,
saber utilizá-lo, saber que ele precisa e é alvo, tem de ser alvo de manutenções para quando vocês o quiserem utilizar, ter a certeza que ele está apto a ser utilizado. Uma manta ignífuga para aquelas questões às vezes que acontecem de que alguma coisa ali incendiou e rapidamente nós conseguimos com a manta cobrir a chama, se na totalidade deixar lá algum tempo até ter a certeza que está tudo extinto. Se não tivermos uma manta ignífuga, sabemos que podemos utilizar um pano da cozinha molhado, mas sem estar a pingar, bem torcido, e que faz o mesmo efeito. Saber estas técnicas, não dá para, num webinar de 30 minutos, conseguir ir aprofundar estes temas, mas serão boas práticas que podem fazer toda a diferença. Às vezes, o ocorrer um acidente destes, um incêndio neste caso, pode passar quase como despercebido se nós tomarmos logo de imediato as medidas corretas. E por último, falar aqui um bocadinho das viagens. É algo que também é bom pensar quando fazer uma viagem para ver aquelas pessoas que a gente já não vê há tanto tempo, vamos reunir. E se é tão bom assim, se é tão importante chegar, porque é que agimos de forma a dificultar a chegada? Porquê que não mantemos a distância de segurança? Porquê que não planeamos a viagem e saímos um bocadinho mais cedo? Porquê que temos tendência sempre a circular pela esquerda? Porquê que achamos que temos que mandar a mensagem naquela altura? Ninguém vai morrer se não mandarmos uma mensagem naquele momento a responder a uma questão que nos estão a colocar. Se é do trabalho, pode esperar um bocadinho, ninguém vai morrer por isso. Se é a nível pessoal também, ou então paramos o carro e realmente se é tão urgente e podemos falar à vontade, já de uma forma segura. E uma notinha. Ter cuidado com a velocidade excessiva. E não estou a falar de excesso de velocidade, estou a falar de velocidade excessiva. Mesmo se, por lei, não devemos ultrapassar os 50 km/h naquela estrada, naquele preciso momento os 50 podem ser demais. Então somos nós que temos que avaliar a velocidade também, além do que a lei nos impõe, também nós, ver se realmente não precisamos ainda de reduzir um pouco mais. E só aqui umas dicas, tenho aqui algumas expostas, eu vou falar aqui algumas. Manutenção em dia do carro, preparar umas refeições leves, inclua água suficiente para a viagem, e eu estou a falar água. Olho nas crianças, rapidamente as crianças aprendem a desprender o cinto de segurança, por isso sempre esta atenção redobrada. Faça pausas frequentes, principalmente por nós, não é? Pelo cansaço, que às vezes nem damos conta desse cansaço, mas também porque as crianças precisam dessa pausa. A irritabilidade com que elas começam a ficar acaba por ser passada para nós e a nossa condução também vai tomar outras medidas e já não vai ser tão calma, provavelmente, se começarmos a ficar irritados com o choro da criança, com o desconforto da criança. Por isso, façamos pausas, levemos isto na boa, fazemos uns jogos, paramos, esticamos as pernas, faz bem a toda a gente e o importante não é só o que nós vamos encontrar na nossa chegada, é também o percurso. Até lá também pode ser prazeroso. Mais umas diquinhas, mesmo para finalizar, como de boas ferramentas que são importantes. Ter a caixa de primeiros socorros, quer em casa, quer no carro, abastecida, até para não nos impedir de entrar em pânico porque está uma ferida, alguém se magoou e não temos ali nada para. Então fica tudo muito mais calmo se nós tivermos efetivamente ali a caixa de primeiros socorros bem alimentada e com os produtos lá dentro com prazo de validade no momento, ou seja, não é que já passou o prazo de validade do ano passado. Ter conhecimento das manobras da Heimlich são mais à luz do que eu falei relativamente aos extintores, aqui aplica-se a mesma coisa. Também há muitas formações aí sobre estes pequenos conhecimentos que podem fazer toda a diferença. O suporte básico de vida. Sabemos que todas estas situações, quanto mais rápido atuarmos, fará toda a diferença no podermos salvar ou não alguém.